Olá, turma! No vídeo de hoje, a gente vai resolver esse problema envolvendo cargas, né? Então vamos lá. Duas cargas encontram-se no eixo X. Uma carga de menos 2 microcoulomb é colocada na origem, e a carga de mais 3 microcoulombs é colocada em x igual a 0,1 metros. Em que posição X, se houver, devemos colocar uma carga mais 4 microcoulomb para que a força sobre ela seja igual a zero. Então vamos desenhar esse problema antes de qualquer coisa. Então a gente tem uma carga que é colocada aqui na origem, né? Eu vou chamar de Q1, essa carga 1. E aí eu vou colocar uma segunda carga, né? A, pela distância que ele dá ali, ó, a de 0,1 metros de distância, né? E aí eu vou ter aqui, essa vai ser minha carga 2, e ele quer saber, né, onde que eu deveria colocar essa carga 3. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. Perceba que essa primeira carga, ela é negativa, e a segunda é positiva. Então, quando eu as duas atuarem, elas vão se puxar uma para cada lado. As duas vão se atrair, elas têm cargas opostas e elas se atraem. Então, para evitar que elas se atraem, eu preciso colocar outra carga positiva de 4 microcoulombs em uma região à esquerda de Q1, certo? Então, minha carga Q3 vai ter aqui, a uma certa distância que eu vou chamar de D, tá bom? Então, ela precisa estar na esquerda, por quê? Porque como ela também vai ser positiva, é- Q1 vai ser atraída por Q3 e Q1 vai ser atraída por Q2. Então eu vou ter uma força puxando para a direita, uma força puxando para a esquerda e elas entram em equilíbrio de forma que a carga 1 fica parada. Então vamos resolver esse problema. Então primeiro que a gente tem que lembrar que a força entre duas cargas, né, é dada por essa equação aqui, onde F é a nossa força entre as cargas, K0 é a constante de elétrica no vácuo, nesse caso a gente não vai precisar usar ela. É, as cargas, a gente tem as cargas Q1 e Q2, e aqui D é a distância entre as cargas. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, entre Q1 e Q2 é 0,1 metros. A gente também tem que lembrar que a força resultante sobre uma carga vai ser igual à soma das forças. Então seria a força entre 1 e 3, mais, no caso desse problema, né? Mais a força entre a carga 1 e a carga 3. Então, opa, a carga 1 e a carga 2, né? 1 e 3 e 1 e 2. Então, quando a gente fez essa soma, ela tem que dar zero. Por quê? Porque se ela dá igual a zero, significa que se a partícula está parada, né? Se a nossa carga está parada, se a força é igual a zero, significa então que ela vai continuar parada, né? Que ela não vai se movimentar. Porque lembra lá, se uma partícula que está parada, uma carga que está parada, ou um objeto parado em geral, para que ele se movimente, eu tenho que aplicar uma força sobre ele. Se a força resultante é igual a zero, significa que é como se não tivesse força atuando sobre ele. Não significa que não tenha. Por quê? Porque veja aqui que eu tenho a força um e a força um e 3 e a força um e 2 atuando na partícula. Só que nesse caso, como as duas, elas têm que ter necessariamente, né, a mesma a mesma distância, a mesma força, só que em direções opostas, né? Então uma vai puxar para a direita enquanto a outra vai puxar para a esquerda, a força resultante tem que ser zero e aí a minha carga Q1 não vai se mover. Então vamos usar isso. Então eu vou ter o seguinte, eu vou usar essa relação aqui e essa relação aqui. Onde lembra que força 1, 3 é a força que a carga 3 faz na 1 e força 1, 2 é a força que a carga 2 faz na 1. Então, através dessa relação, o que que a gente vai ter? Eu vou ter K0, Q1, Q3 sobre, eu vou chamar aqui, ó, D ao quadrado, mas eu vou chamar de D1, 3, que é a distância entre a carga 1 e a carga 3. Mais, né? Mais força carga 0, Q1, Q3, Q2 no caso, né? Porque a força é 1, 2. Carga 0 não, é constante de elétrica, né? E distância entre 1 e 2 ao quadrado. Veja que aqui isso aqui é igual a zero, né? Tem um pequeno porém. É, perceba que a carga, na verdade, né? A força, na verdade, elas têm força em direções opostas. Por quê? Porque a força 1, 2 é para a direita e a força 1, 3 é para a esquerda. Então, eu tenho que ter um valor negativo aqui, tá? Porque a soma de dois valores negativos vai dar, dois valores opostos, né? Vai dar zero. Então, se a gente tem isso aqui, bom, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar, eu preciso isolar esse valor aqui. Então, é o que a gente vai fazer. Para fazer isso, vamos liberar um pouquinho de espaço aqui pra gente, né?
Então vamos puxar aqui para baixo. A gente vai fazer isso aqui, ó, no cantinho. Então vamos lá. Então o que que eu vou fazer, ó? Essa parte toda que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando, né? Então eu vou ter K0, Q1, Q2, sobre D12 ao quadrado, é igual a K0, Q1, Q3, D1, 3 ao quadrado. Lembrando que eu quero achar aqui em esse D1, 3, né? Então veja lá. Eu tenho, dos dois lados, eu tenho o K0 multiplicando, então eu vou cortar o K0. Eu tenho também Q1 multiplicando, então eu vou cortar o Q1. Vai sobrar então o que pra gente? Vai sobrar aqui a carga 2 sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado é igual a carga 3 sobre a distância 1 e 3 ao quadrado. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. A gente vai passar cruzado aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Esse D12 que está dividindo, ele vai passar multiplicando para lá. Essa carga 2 aqui que está, né, aqui em cima vai passar aqui para baixo. E essa carga 3 aqui também vai passar para o outro lado para baixo. Vai ficar assim, então. Aí, a gente vai basicamente inverter as ordens aqui, né? Eu ficaria, então, com D13 ao quadrado sobre carga 3 é igual a D12 ao quadrado sobre carga 2. Veja, eu posso, esse Q3 aqui que está dividindo, né? Eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que D13 ao quadrado é igual a distância entre a carga 1 e a carga 2 ao quadrado, né? Vezes carga 3 divididos pela carga 2. Agora é simples, né? A gente sabe que a distância 1 ao quadrado, ele deu ali, é 0,1, né? Então, isso aqui é 0,1 ao quadrado, vezes a carga 3, ele deu que é 4 microcoulomb, e a carga 2, ele também deu pra gente, né? Que era, no nosso caso aqui, vamos olhar lá quanto que era. Então, era menos 2 microcoulomb, né? Não, era 3 microcoulomb. Então, vamos lá, 3 microcoulombs, então 3. Isso aqui, então, é igual a quanto? Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai encontrar 0,1 ao quadrado vezes 4 divididos por 3, vai dar aproximadamente aí, né, 0,01333 e assim por diante. Mas eu não quero isso, porque essa é a distância ao quadrado, né? O que que eu quero? Eu quero a distância. Então, a distância entre 1 e 3, ó. Eu tenho um quadrado aqui. Quando eu passar para o outro lado, eu passo como raiz, né? Então, eu vou passar como uma raiz. Então, vai ficar raiz de 0,0133 e assim por diante, né? Quando eu tiro essa raiz, a resposta vai ser aí aproximadamente 0,1155 metros. Então, essa aqui é a distância que a gente tem, né? Perceba, essa é a distância entre a carga 1 e a carga 3. Só que ela foi colocada à esquerda, né? Então, se a gente tinha aqui a carga 1 na origem, né, igual a zero, então tudo para a direita é positivo, tudo para a esquerda é negativo, né? Então, a posição da carga 3 seria menos 0,1155 metros, tá? E assim está resolvido o nosso problema. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.